1 Reis 19 diz assim, é uma história de Elias, muito interessante. Eu raramente preguei sobre Elias. Acabe fez saber, Acabe foi rei de Israel e Jezabel. Irmãos, Jezabel é a mulher mais terrível, no meu conceito, no meu entendimento, a mulher mais terrível que há na Bíblia, em toda a história bíblica. Ela era uma rainha pagã de Israel, sírio-fenícia, casada com... Vamos aproveitar aqui, casada com Acabe, o rei, e ela, na hora de morrer, ela morreu num juízo tremendo de Deus. Olha, irmãos, eu sei que é bravo dizer isso, mas está na Bíblia. Está na Bíblia. Ela morreu e seu corpo foi comido por cachorros. Sobrou só osso. E ela, quando soube que ela ia morrer, é bom explicar isso. Quando ela soube que ela ia morrer, ela pegou uns potinhos de pintura que ela tinha, ela se maquiou toda e se preparou para morrer. Tá? E ela era vaidosa, além de tudo, e queria morrer bonita. Acabou que morreu da forma mais feia que se podia ver. Já falei como foi. Mas aí alguém já pede e diz assim, a pintura de mulher está aqui, ó. Potinho de pintura de Jezabel. Pintura é coisa de Jezabel. A mulher mais terrível da Bíblia. Não, não é. Jezabel se pintou para morrer porque era da cultura dos sírio-fenícios, que eles maquiavam os mortos. Hoje já tem até maquiador fúnebre fazendo isso aí no dia a dia. Mas eles se maquiavam os falecidos para sepultá-los pintados. Era da cultura dela, foi por isso que ela fez. Agora, por favor, eu já vou explicando isso. Não é aquela questão de pintura de Jezabel que é pecado porque é de Jezabel. Não é, foi por isso que ela se pintou. Agora existe uma coisa. Jó, depois que Deus mudou a sorte de Jó, que abençoou Jó, restaurou a sua vida, lhe deu filhos e filhas e lhe deu 3 filhas. 3 filhas. No período da nova bênção de Jó. Deus deu 3 filhas. Gemima, Késia e Querem ou Querem Rapuque. 3 filhas, tá? Késia é canela, aquela madeira canela. Késia. Devia ser mais moreninha. Aí ele olhou e disse assim, ela é uma canelinha. Canela, madeira. Hoje se faz muita porta e janela com essa madeira. E deu o nome dela de Késia. A Gemima devia ser assim suave, um bebê suave. Ele olhou e disse, Gemima significa pomba. E a terceira filha, Querem Rapuque, ele olhou e deve ter visto um brilhozinho no bebê, na menininha Querem Rapuque, e deu esse nome porque significa potinho de pintura para os olhos. Então, na hora da bênção de Jó, da bênção do Senhor sobre Jó, ele deu o nome na menina de potinho de pintura para os olhos. Então, não vamos olhar só a Jezabel e a Jezabel. Vamos olhar também a Querem Rapuque. Eu só espero uma coisa. Se você usa uma maquiagem, amém. Agora, por favor, eu só acho que botar o nome no filho seu de Querem Rapuque eu não poria. Era da cultura lá. Amém? Mas Késia eu já vi, Gemima eu já vi uma Gemima. Tá certo? Amém? Bom, vamos lá. Então Jezabel, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas eu não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Ela ameaçou matá-lo. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço, o seu ajudante. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, uma árvore, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Irmãos, Elias estava cansado, cansaço físico e emocional. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Ele estava cansado.
Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio, tranquilo e suave, uma brisa. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saiu-se e pôs à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuro tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Senhor, abençoa-nos com essa palavra. Fala aos nossos corações agora como queres falar, porque tu tens governo desta igreja e este altar é teu. Fala do teu altar agora, que as mentes sejam levadas cativas a ti, para ouvir a voz do teu Espírito. Oramos por Jesus. Vamos sentar? Irmãos, talvez por cerca de uns 3 ou 4 meses, eu passei orando ao Senhor de contínuo sobre a vida de Enoque. A Bíblia fala de 2 homens que não provaram a morte, foram trasladados. A gente ouve falar, numa outra situação adversa, mais uma outra situação, de traslado do corpo. É transportar o corpo de alguém de um lugar para outro. Por exemplo, Ayrton Senna morreu em Imola, na Itália. O corpo foi trasladado para o Brasil. Na Bíblia, esse trasladado é o mesmo que arrebatado, tomado por Deus. A Bíblia fala de Enoque e de Elias, foram os 2 únicos homens que não provaram a morte. A Bíblia fala em Apocalipse de que virão 2 testemunhas que se levantarão e testemunharão, e assim do Evangelho, do poder de Deus, resistindo ao anticristo, até que serão mortas e também ressuscitarão 3 dias depois. Serão revivificadas e se levantarão e serão levadas ao céu do Senhor. No meu entendimento, alguém acha que são Moisés e Elias, a lei e os profetas. Não, Moisés morreu, seu corpo foi sepultado, a Bíblia diz. Eu creio que possam ser Enoque e Elias, porque a Bíblia diz que a todo homem é dado morrer uma vez, e eles não morreram, Deus pode tê-los guardado, mas só Deus sabe disso. Enoque se notabiliza na Bíblia, ele aparece pela sua santidade, pela sua comunhão com Deus, era o seu ponto forte. A Bíblia fala que, primeiro, que Enoque foi o 7º depois de Adão. 7 já é número na Bíblia da perfeição. Agora vamos entender uma coisa, por mais
que Enoque andasse com Deus, por mais que Enoque andasse com Deus, ele tinha pecados, porque a Bíblia diz que não há homem que não peque. Tem uns personagens bíblicos que, assim, às vezes fica meio difícil de nós dizermos que não tem pecado. Sabemos que tem, porque foram pessoas especialmente chamadas por Deus, abençoadas por Deus, que viveram em comunhão com Ele e atenderam ao propósito de Deus. Maria, mãe de Jesus, é uma. Mas a verdade, a Bíblia mostra que naquele casamento de Caná da Galileia, Jesus Cristo deu um pintozinho assim, como Deus encarnado. Ele disse: mulher, que tenho eu contigo. Você sabe a minha posição e a tua. Você me deu um corpo humano. Eu nasci de você, homem, mas eu sou Deus. Para que Maria, mesmo involuntariamente, não passasse a governar Jesus, que as rainhas mães faziam isso. Quando ela foi levar a questão da falta de vinho para ele, foi assim: toma uma providência. E ele sabia, se começar agora, eu tenho que cortar agora. Então ele falou com Maria e colocou ela assim com jeitinho na sua posição. Depois fez o que ela pediu. Abraão, fica difícil orar o pecado de Abraão, mas eu falei a vocês que Abraão também pecou, não há tempo de falar. Enoque, sétimo depois de Adão, 7 é número da perfeição, mas Enoque foi um homem que, em sendo homem, em sendo o sétimo depois de Adão, quer dizer, geração de Adão, herança de Adão, vindo de Adão na 7ª geração, tinha pecados, Mas Enoque buscou mesmo na condição de pecador, viver, veja bem, na medida da perfeição divina. Hoje, cuidado com essa expressão, eu não sou nenhum santo. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E a Bíblia chama as igrejas do Senhor, na maioria das cartas de Paulo e dos outros apóstolos, eles falam assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos que estão em tal igreja, em tal cidade. Somos os santos de Deus, ainda que tenhamos pecado. Nós agora, na nova aliança, vivemos na perfeição de Cristo. Veja bem, Enoque tinha pecado, mas ele viveu uma vida santa diante de Deus, e a santidade, a comunhão, foi o ponto alto da sua vida, a ponto de agradar a Deus. E a Bíblia fala tão pouco de Enoque, pouco. Eu quero falar a vocês hoje de Enoque e Elias. A Bíblia diz assim, que ele foi o 7º depois de Adão, e diz assim que, e andou Enoque com Deus, e não se achou mais, porque Deus para si o tomou. Não sabemos nem como foi. De Elias sabemos, foi numa carruagem de fogo, Elias foi levado ao céu, sem provar a morte. Mas Enoque não sabemos. Também lá na carta de Judas, não Iscariotes, tá? O outro Judas, que escreveu uma pequena carta assim de tamanho, mas grande conteúdo, é a palavra de Deus. Ele fala de uma profecia de Enoque, que fala do Senhor vindo com os seus santos anjos para tomar vingança e juízo contra as pessoas. Parece que o ministério santo de santidade de Enoque já era, sendo ele a 7ª geração de Adão, e os homens naquele tempo viviam muito. Então, ele tinha um bom número depois de Adão, já tinha bastante gente na terra, e o pecado já tinha começado a crescer, e parece que a profecia dele foi alertando os homens para o caminho da iniquidade em que estavam indo. E eu passei uns 3, 4 meses, talvez, orando a Deus, querendo falar uma coisa com Deus, e falando de Enoque, como deve ter sido, como foi. Senhor, eu gostaria de saber como é que Enoque andou contigo, como foi esse andar, como é que era Enoque, como é que era o seu caráter, seus sentimentos, seus pensamentos, suas opções, suas escolhas pelo Senhor, já no meio de uma geração corrupta que chegou aos dias de Noé, e o Senhor precisou destruir a raça humana, deixando Noé só e sua família, e recomeçando por ele. Como foi Enoque? Se eu posso dizer assim, igual a gente diz numa figura de linguagem, né? Ele ficou me rodeando assim. Rodear, não é o rodear físico, mas é assim, o rodear
emocional, psicológico, né? Papai querendo pedir alguma coisa sem coragem de pedir. A gente fica rodeando. Se eu vou usar essa expressão, você vai entender. Eu fiquei rodeando Deus, querendo falar uma coisa com ele e sem ter coragem. Mas ele sabia, o pai. Às vezes o filho vai para lá, vem para cá. O pai até já entendeu o que ele quer falar, mas faz de conta que não entendeu. E Deus em todo o tempo sabia o que eu queria perguntar. A santidade de Enoque, naqueles dias especialmente, estava me empolgando. Eu queria aprender. Se vocês me perdoem a grande pretensão, né? Mas eu falei, Senhor, eu queria entender. No fundo, eu não vou dizer o que eu de fato queria perguntar a Deus. É um segredo meu. E ele depois me respondeu. Mas isso é muito profundo, é muito bem. Mas eu queria dizer para ele o seguinte: eu queria ser como Enoque. Me ensina, me mostra como ele foi. E um dia eu disse, mais de um dia, eu disse, Senhor, tem Elias. Mas eu admiro a história de Elias. Mas Elias foi muito diferente de Enoque, ainda que também um homem santo de Deus, um homem que te serviu, e serviu mesmo, enfrentou uma geração perversa. Ele mesmo reclamou de Deus 2 vezes. Mataram os teus profetas, só fiquei eu. Mas eu disse, Elias se notabilizou pelo seu poder de Deus sobre ele. Mas Enoque se notabilizou pela santidade. Elias era santo de Deus, tinha comunhão com Deus, mas o ponto que sobressai do seu ministério é a força, o poder, milagres e também poder até para pedir fogo do céu e fogo do céu descer e consumir pessoas. Mas Enoque parece que era mais suave ainda que na sua profecia. E eu estava, naqueles dias, empolgado por Enoque. Mas essa semana, eu comecei a pensar em Elias. E eu pude ver uma coisa, sabe o que eu disse para Deus? Eu estou sorrindo porque foi muito forte. Eu disse, Deus, tu quer me ensinar sobre Enoque, me ensina a santidade, a comunhão, o andar contigo nessa suavidade da tua presença, mas não me dá o poder de Elias, não quero não. Sabe por que eu disse que não quero? Porque é muito perigoso, irmãos. Foram Elias e Eliseu. Eliseu foi sucessor de Elias. Elias um dia deixou cair para Eliseu a sua capa, na hora de ser trasladado numa carruagem de fogo, ser levado ao céu. A capa ficou, Eliseu pegou. E o ministério de Eliseu foi no espírito de Elias, não espírito de espiritismo. Na força espiritual, o mesmo Espírito de Deus que operava do mesmo modo em Elias, passou a Eliseu, e Eliseu passou a ter o poder de Elias. E foram os 2 únicos profetas da Bíblia, os 2 grandes profetas dos muitos na Bíblia, que não tinham só o dom de falar, de profetizar por palavras, predições e mostrar a voz de Deus e até os juízos, não se assuste com a palavra, aterradores de Deus sobre o pecado. Eu já disse a vocês algumas vezes, hoje de manhã eu disse de novo, que Deus nunca levantou profetas para tempo de alegria, sempre para tempo de crise. Não existe na Bíblia profetas da alegria, a não ser algumas profecias esparsas, como do nascimento do Messias, por exemplo. Profetas de Deus foram homens sofredores. Mas Elias e Eliseu foram 2 profetas que tinham poder de ação como os outros não tinham. E Elias foi sobremaneira perseguido por esse rei Acabe, um rei de Israel, um mau rei, que, além de ser mau, ainda cometeu a especial e particular maldade de tomar por mulher uma mulher estrangeira, cirofenícia, chamada Jezabel, que foi a pior mulher de toda a Bíblia.
que eu disse a vocês, a Bíblia diz, morreu e seu corpo foi comido e seu sangue lambido por cachorro. Foi desossada. Uma vez Acabe mandou um capitão, um comandante de grupo, me parece que com 50 soldados, prender Elias. E o capitão já foi tremendo porque sabia quem era Elias. E chegou assim meio de perto, meio de longe, parou e disse, homem de Deus! Foi como se dissesse hoje assim, homem de Deus, você está preso! Por ordem do rei. E Elias olhou para ele e disse assim, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você. Lá se foi o capitão e mais 50. Chegou a notícia ao rei, o rei mandou mais 50. E homem de Deus, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu sobre vocês. Foi embora. Aí o capitão mandou o terceiro. Aí ele chegou. Por favor. Por favor. Tem misericórdia de mim. Olha, por favor. Não me mata com os meus, não. Estou cumprindo uma ordem do rei. Vai só com a gente. Deus é com você. Falou com humildade. Ele disse, tudo bem, eu vou. Aí foi com ele. Eu disse, Deus, eu não quero esse poder. Sabe por quê, irmãos? Poder demais é um perigo para a vida de um pastor e de um homem de Deus. Demais. Sabe por que nós estamos lutando a luta de Estela? Nós estamos lutando a luta de Estela, igreja. A igreja sabe. Por causa de uma maldição lançada naquela igreja filha, a nossa igreja filha lá em Itaguaí, de um homem de Deus, de um pastor, que eu coloquei lá. Pastor, você é culpado? Não, não sou. Ele pecou porque ele quis pecar. Eu o levei para lá no tempo de bênção. Aquela igreja pecou contra nós? Pecou, a história do passado. Se rebelou, ficou 1 ano e 10 meses separado de nós, com violência espiritual, comandada por um pastor. Mas nesse 1 ano e 10 meses, a igreja foi percebendo o quanto tinha pecado contra esse pastor, presidente, e contra essa igreja-mãe. Irmãos, um dia, eu sei porque eu olhei a hora, e foi tão marcante que eu guardei, 11h40 mais ou menos da noite, eu já estava deitado, o telefone tocou na minha casa, era uma irmã de lá. Chorando, ela disse, pastor, eu não aguento mais. Me atende, por favor, atendo. Telefone. Pastor, eu estou em gabinete de psicólogo, não adianta nada. Eu estou fazendo o tratamento, eu não estou bem. Meu problema é espiritual, nós pecamos contra o Senhor e contra Sião e contra Deus. Eu preciso do seu perdão para eu sossegar, pastor. E começou a chorar. Eu disse, minha filha, eu te perdoo em nome de Jesus. Eu ministrei sobre ela, orei com ela. Ela se sentiu tão bem. Ela disse, pastor, eu estou me sentindo tão bem. Obrigado, pastor. O nosso pastor disse para mim, você vai ligar para ele? Liga para ele, você vai ver como é que ele vai te tratar. Ele vai te dar um monte de coisas. E eu abençoe, eu não sabia disso, abençoei ela. Irmãos, ela desligou toda alegre. Quando foi por volta de 1h da manhã, 1h20, tocou o telefone de novo. Era um irmão. Pastor, a irmã tal ligou para mim, ela está tão alegre, ela se libertou de um fardo, um peso. Eu preciso também, pastor, me abençoa também, me perdoa também. Aí eu ministrei sobre ele, perdoei ele também, eu fui dormir. Naqueles dias, 2, 3 dias depois, veio aqui um grupo de 10, 12, encheram o gabinete. Ficou gente em pé. Para pedir perdão de novo. Também. Eu fui abençoando. E infelizmente esse pastor lá, quando viu que as pessoas estavam voltando do que fizeram, ele ficou muito aborrecido e os achou que estavam se rebelando contra ele. E começou a dizer do púlpito algumas vezes, eu amaldiçoo de morte esses rebeldes e os seus filhos. Esses rebeldes e os seus filhos. Irmãos, houve 7 mortes na igreja. Quando reassumimos a igreja 1 ano e 10 meses depois, a igreja precisa saber disso, vocês precisam saber. Por que essa luta? 1 ano e 10 meses depois, o Senhor falou para mim, faz uma carta, envia 3 oficiais a ele, pedindo, de
de modo sério, espiritual, à igreja de volta. E fiz uma carta, enviei, 3 oficiais foram, quando entregaram a eles assim, eu já estava com uma carta aqui para mandar para o pastor Onésio, eu quero devolver a igreja. História vai, história vem, reassumimos a igreja. Menos de um mês de a gente lá de novo na igreja, morre uma criança. Nem 2 meses depois dessa primeira criança, morre uma segunda. E a segunda morte, para mim foi assim, pessoalmente trágico. Por quê? O menino era um menininho. Teve catapora, a bactéria da catapora, ou vírus, eu não sei o que é, passou para meningite, teve meningite e a criança morreu. O garotinho, não sei porquê, estava em casa na cama, não no hospital, não sei. E a mãe deu comidinha na boquinha dele. E quando ela foi na cozinha, ele disse assim: mãe, me dá um pouquinho de água, que eu já estou indo, eu vou fazer uma viagem. E ela de mãe, né, de mãe normal. Que fazer viagem, menino? Você está aí na cama doente, que vai fazer viagem? Mas ela pegou a água e foi levar para o menino. E quando chegou na caminha do menino, o menino tinha morrido. Estava morto. Para mim, aquele menino viu os anjos já dizendo para ele que ia levá-lo. O menino morreu. E quando foi na segunda morte, outro pastor que eu pus lá, disse: eu não tenho condições emocionais de fazer cerimônia. O senhor faça, é responsabilidade minha. Quando foi na segunda cerimônia, cemitério de Itaguaí, a capela é bem assim na rua, bem junto ao meio-fio, da frente tem uma pracinha, estava lá o pastor sentado de costas para a cerimônia, o culto, e ele estava lá, sentado de costas, lá fora. E eu pregando e olhando e vendo, e eu chorava. Eu disse: essa praga tem que terminar. Mas quando eu conversei com umas irmãs colunas lá da igreja de Itaguaí, uma delas disse para mim: pastor, não são 2, são 4. Eu falei: como é que é? No tempo que estivemos separados de Sião, Campo Grande, essa igreja que é a igreja mãe, morreram mais 2. Uma das mortes foi uma batida, o irmão com uma Kombi bateu atrás de outro carro. Aquela batida assim, aquele batezinho, um prejuízo, um para-choque, uma coisa. A criança deu lá, sei lá, um sacudejão, não sei se bateu com a cabeça alguma coisa, mas uma coisa que seria normal de prejuízo físico. O bebezinho começou a passar mal, levaram para o hospital de Itaguaí e morreu. E mais outra criança, uma menina, foram 4 crianças. Eu entrei, se eu posso dizer assim, em pânico, em angústia de alma. Falei: meu Deus, em 2 anos e 2 meses, 4 crianças. Irmãos, essa igreja aqui, ó, irmãos, casal que nos visita, você jovem que está conosco, vejo uns irmãos lá atrás também. Essa igreja tem 52 anos, fundada em 29 de março de 69. Nunca morreu uma criança aqui, nunca. Eu nunca fiz aqui sepultamento de criança, ministério. Eu falei: Deus. O vice-presidente da igreja na rebelião bateu com o carro na Rio Santos, chegando em Itaguaí de um trabalho, num domingo à tarde. Morreu um jovem de 22 anos do Ministério de Louvor. E o Senhor disse: fizemos um culto de restauração da aliança, mas o Senhor disse, o Espírito Santo disse: meu Deus é Deus. Disse: o espírito de morte, a operação de morte ainda vai passar pelo altar, até que saia. Foi-se embora um jovem de 22 anos, de morte assim também, repentina. Uns anos depois, o pastor Josué já estava lá. Foi a irmã Leli, a esposa do pastor. Teve um câncer de seio, foi ao médico, sentiu a dor, chegou no médico, fez exames, os exames na mão, o médico chamou o esposo à parte e disse: ela tem um tipo raro de câncer que quando aparece já disseminou. Ela tem 12, 13, 15 dias de vida no máximo. Com 8 dias faleceu. Passaram seus anos. O pastor Josué tem todo o direito, está casado de novo. Agora,
esse mesmo espírito veio para matar Estela. Só que é método de Deus. Quando ele quer quebrar uma operação de morte, alguém é atingido e quase chega à morte, mas é salvo da morte. A maldição é quebrada. Irmãos, eu creio em maldições como creio em bênçãos. Está na Bíblia. Igreja, você está sabendo agora. Está sendo filmado, vai para a TV Chama Viva. Por que a gente está lutando pela Estela? A mãe dela, Lili, foi embora com 8 dias. Deixa eu falar isso, que faz parte da mensagem. Eu não sabia que eu ia falar essa questão aqui na mensagem. Nos Estados Unidos, tem visitante, não preciso repetir. As forças confederadas, o exército americano, aquela história da conquista do oeste, eles entraram, os homens brancos, a colonização inglesa, predominantemente, entrou pelo leste, que é o lado ali da Europa, entrou pelo leste da América e foi conquistando, desbravando o oeste. A gente hoje vê filme confortavelmente no ar-condicionado, tomando um drinkzinho assim de evangélico, né? Um suquinho, uma coisa assim, vê filme de faroeste, acha muito legal, mas aquilo foi uma crueldade tremenda. Índios, nações indígenas enormes, como os Siús, os Apaches, os Comanches, eram nações indígenas. Foram sendo dizimadas, mortas. E um dia as forças confederadas, um general a mando do presidente americano, matou um grande cacique, um grande chefe de uma daquelas nações indígenas americanas. E o irmão desse chefe era o feiticeiro da nação americana, daquela nação indígena. E ele proferiu uma maldição sobre os presidentes americanos e ele disse: de 20 em 20 anos, o presidente americano que estiver no poder vai morrer. 1860, tinha um. Eu tenho isso escrito, ainda vou distribuir a igreja, que vocês precisam ver, quem já viu, vê de novo. 1860, puf, o que estava no poder morreu. 20 anos depois, 1880, pá, morreu. Em 1880 ou 1900, eu não sei agora, na minha cabeça, era Abraham Lincoln. Morreu. 1900, o presidente no poder morreu. 1920, o presidente no poder morreu. 1940, o presidente americano no poder morreu. 1960, esse nós sabemos, é John Kennedy, foi assassinado em Dallas, no Texas, com uma bala na cabeça. Morreu. 1980. Chegou o ano da maldição, era Ronald Reagan. E o povo, irmãos, nós não sabemos a força que nós temos no Senhor. Se a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, imagina a oração feita por uma multidão, uma nação de crentes, de justos. O povo de Deus na América percebeu: a maldição dos 20 anos está chegando. 1980 está chegando. E o povo entrou em oração. Ronald Reagan foi atingido num atentado numa cidade americana. A bala entrou e passou quase raspando no coração, mas não pegou o coração e sobreviveu. A maldição foi quebrada. Agora, ano 2000, Bill Clinton, presidente. Chegou o tempo da maldição. Nada. Foi a confirmação, foi quebrada. 2020, Donald Trump, presidente que saiu agora. Nada, acabou. É método de Deus. Por isso que a gente está lutando pela Estela. E eu vou voltar àquela igreja. No dia que eu saí de lá com os pastores, eu estava sentado na primeira fileira, fui destratado, desonrado, desrespeitado. Levantei, os meus pastores levantaram comigo e saímos pelo corredor, pela porta da frente por onde entramos. E a igreja continuou com esse pastor em reunião. Quando nós voltamos, 1 ano e 10 meses depois, para reassumir a igreja, ele queria que a gente entrasse pela porta do culto. Fica assim à esquerda, atrás assim do culto. Vamos por aqui, pastor. Eu disse: não, eu quero entrar pela frente. Eu não expliquei para ele, mas disse: Senhor, eu vou entrar pela porta por onde eu saí.
Eu vou precisar voltar lá para falar com eles isso. Se agora a maldição foi quebrada. A Estela não pode ir, igreja, Sião Campo Grande, a Estela não pode morrer. Deus não quer que a Estela morra. Eu estou evitando me movimentar muito por causa da câmera. Mas o coração está acelerado. No domingo eu soube no sábado à tardinha que a Estela estava no CTI, tinha tido o bebê, estava de coma, estava Covid, entubada. Mexeu com o meu coração quando foi à noite. Na hora de dormir eu disse à minha esposa Carmen, eu disse, amanhã eu vou deixar você cedo em Sião e eu vou a Itaquaí. Eu vou ver o pastor Jesus. A Carmen olhou e sorriu de prazer, de alegria no Senhor. De alegria. Eu sabia que você ia. Eu falei para Deus, ele vai, eu tenho certeza que ele vai. Eu fui. Cheguei lá, tinha 20 minutos que ele tinha saído do hospital onde ela estava em Niterói. Entrei no carro, o coração pesado. O Antônio da Marilene Dias está aí. Antônio, você está aí? Saí de lá, ele sabe bem onde é a igreja. Ele gerencia um supermercado pertinho lá, na avenida principal de Itaquaí, o Antônio. Quando eu passei, fui chegando em frente ao seu mercado, eu olhei para a calçada de cá, vou parar aqui um pouquinho, vou ali dar um abraço no Antônio. Eu ia lá te dar um abraço. Mas o Senhor disse, não pare, não pare. Você não veio aqui para isso. Com todo respeito, viu, Antônio? Irmãos, eu nem saí do carro, nem parei mesmo o carro. Saí da calçada, peguei a pista de novo, subi, peguei aquela subidinha para Rio Santos e vim, andei os 2 quilômetros, eu queria colocar a música do Spotify, do meu celular, no carro, para tocar, mas eu parei para fazer isso. Quando eu parei, o Senhor disse, não te detenhas, continua, vai apressadamente para Sião. E o Senhor me falou uma coisa interessante. Há um espírito de morte trabalhando para matar a Estela. E sozinha a minha igreja Sião de Itaquaí não vai suportar a luta. E ela vai morrer. Se vocês não ajudarem, assume a luta. Igreja, isso é muito forte, é por isso, hoje você está sabendo. Por que eu estou com essa força, esse ímpeto de Deus para levar vocês comigo para essa batalha? Eu nunca ouvi a voz de Deus dizer para mim isto. Vai agora para Sião, não te detenhas, agora. Agora, não para. Irmãos, uma vez eu parei, a outra eu quase parei na calçada, o Senhor disse, não para, vai direto, vai para lá agora. Sabe o que eu entendo? Deus estava dizendo agora, chega em Sião, agora, e começa a batalha. Porque já a força espiritual de morte está atuando para matar Estela. Ela ia morrer naquele domingo. E eu cheguei aqui, estava terminando a lição da escola dominical e eu assumi a palavra em tempo de começar a convocar vocês. Parece uma coisa estranha um pastor dizer, eu não quero o poder de Elias. O de Elias, como foi? Eliseu sucedeu Elias, recebeu a sua capa. E Eliseu foi também um homem de tremendo poder, num tempo do olho por olho, dente por dente. Um dos exemplos, Eliseu realizou da parte do Deus de Israel, o poder de Deus, que o poder pertence a ele. Eliseu realizou milagres tremendos, como aquele azeite da botija, para aquela viúva. E outros mais. Mas também houve atos duros de Eliseu, o sucessor. O que pegou a capa de Elias? Eliseu era careca. Os calvos, os carecas em Israel naquele tempo eram muito criticados. Era uma coisa, vamos dizer assim, era um defeito que eles achavam que se tinha e que era alvo de menosprezo e de zombaria. E um dia, um grupo de meninos, não está na Bíblia, eu não discuto. Um grupo de meninos começou a zombar de Eliseu. Sobe calvo, sobe calvo. Vai embora, calvo, vai embora. Parece que é isso que a versão
Aviação Internacional diz, vai embora, vai embora. Eu acho mais que esse sobe calvo talvez tenha repercutido a história de Elias, que subiu numa carruagem de fogo e eles estavam, na verdade, era zombando. Vai também, vai embora lá para cima, ô careca. Eliseu entendeu que estavam zombando da unção. Ele amaldiçoou aqueles meninos que vieram os animais da floresta e devoraram os garotos. Pode soar estranho, mas a minha experiência com Deus, eu não quero a capa de Elias. O outro lá, e talvez tenha tido um pedacinho, porque pastores são homens de autoridade. Não digo a vocês que eu não quero autoridade do Espírito de Deus no nome de Jesus, não é isso. Mas eu digo ao nível de Elias, não. Porque eu já vi homens de Deus que receberam um pouquinho assim e fizeram desse tamanho com o pouco que receberam. Eu amaldiçoo esses rebeldes e seus filhos de morte. Quer mais? Tatiana, você que foi ver Estela hoje. Das 4 crianças, 2 foram de um casal. Que ficaram desfilhados. Perdemos 2 filhinhos que tinham. E eu ainda apelei para os dois e disse, vocês são novos. Peçam a Deus outros filhos. E eles disseram para mim, não, pastor, não queremos mais. Eu não quero a capa de Elias. Pastor, você censura Elias por seu poder e a sua capa? Não. A Bíblia diz uma coisa, disse Deus 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Se alguém chega hoje como os inimigos de Deus dizem mesmo, a Bíblia é um livro sanguinário, a Bíblia é um livro cheio de sangue, esse Deus da Bíblia matou muita gente, e tal. Se falar isso para mim, eu viro que assim, matou sim. Primeiro, matou, porque ele é o dono da vida, ele dá e ele tira a vida de quem ele quer. Segundo, abre o teu olho para ele não fazer o mesmo contigo. Teme a ele. Porque nessa pandemia que a gente está vivendo, esse povo não tem jeito. Posso dizer uma coisa para vocês? O Senhor me falou. Quem quiser acreditar, acredite. A mensagem está sendo gravada e vai para a TV Chama Viva, para a internet. Temos um presidente duro de coração? Temos. Se alguém aqui é a favor do presidente, se alguém é contra, eu estou a favor da obra de Deus. Para o nosso presidente, que é um militar, e eu conheci militares, eu não segui carreira no exército, meus comandantes queriam que eu seguisse, por causa de um subtenente que eu tive lá, que era terrível. Ele me assustou e eu não fiquei. O nosso presidente é um militar igual. Para ele, nós somos um exército de 212 milhões de soldados, e que ele é altamente treinado e colocou isso na cabeça dele. É missão, ele está comandando o exército de 212 milhões de soldados, que a gente está numa missão de vida ou morte, e que alguns vão ter que cair mesmo, mas que tem que prosseguir. Então prossegue, já caíram 290 mil, a previsão é de passar de 500 mil, mas ele não se importa, porque ele só pensa na economia, e que morra. Mas o Senhor falou para mim, ele tem coração de faraó, o coração dele está endurecido, e fui eu que endureci. Pelo coração endurecido dele como de faraó, eu estou visitando essa nação com o meu juízo. Como visitei o Egito nas pragas. Irmão, nós vamos passar os Estados Unidos em morte. Então seremos a nação de mais morte no mundo. Já estamos sendo em mortes diárias. Eu endureci o coração dele como de faraó para visitar essa nação com os meus juízos. Porque o pecado no Brasil é muito grande. O pecado é muito grande. Já tem personal trainer ensinando as mulheres e os homens a fazer sexo anal na pandemia, para o maior prazer do casal.
São tantas barbaridades, essa gente que não olha para Deus. Agora, não quero falar mal do presidente. Não quero falar de política aqui. Eu estou falando como profeta de Deus de algo espiritual. Nós não cantamos, esses são tempos de Elias. Declara a palavra de Deus, não cantamos? Por favor, Milene, prepare esse hino no final do culto. Então são. O povo não é melhor que o presidente para merecer um presidente melhor. As barbaridades continuam acontecendo. Esse povo quer morte. Esses dias um baile funk dentro de um trem da Central do Brasil. Vocês querem ver outra iniquidade que tem no Rio de Janeiro? E alguns aqui sabem disso. A justiça proibiu a igreja do trem. Débora e Alessandro, verdade ou mentira desse pastor? Levante-se os dois. Verdade? Levante-se aí e fale. Verdade. Se é verdade. Eles participavam. Foi proibida pela justiça. E aquela igreja do trem, irmãos, enquanto o Filho de Deus abençoava, tinha os trens e os vagões certos. Aquela gente, aqueles homens, aquelas mulheres de Deus, enquanto iam para o trabalho, louvavam, cantavam a Deus, pregavam a palavra, oravam por pessoas, e muita gente foi curada, muita gente foi liberta, muitas famílias foram visitadas, o poder de Deus se fazia dentro daquele trem, mas por causa de 2 ou 3 macumbeiros, feiticeiros, que foram denunciar o Ministério Público, proibiram. Não pode. Mas o samba continuou podendo. E essa semana agora a imprensa estava revoltada, porque tinha um grupo grande, um vagão lotado, fizeram uma festa, levaram bolo, levaram bebida e fizeram um carnaval dentro do trem. Isso pode, e a supervia disse, não podemos intervir. Mas os crentes podem. Como Deus não visitará essa nação? Esses são dias de Elias, mas eu falei, Senhor, não me dá capa de Elias. Mas quando a gente vê Deus matando na Bíblia, vamos olhar o texto por dentro dele, no âmago dele, lá dentro da fruta para ver o seu verdadeiro sabor. Por que Deus matou? Aqui nesse texto, antes dessa história que nós lemos, diz que Elias enfrentou os profetas de Baal e os profetas de Azera. Uma história que nós conhecemos. A gente só fala dos profetas de Baal porque eram os principais. Eram 400. Mas tinha de Azera, Azera era considerada mulher de Baal. Então uns seguiam o falso deus marido e outros a falsa deusa mulher. Tinha 400 de Baal e 450 de Azera, 850 profetas e só Elias. Essa geração de Israel, sob o comando de Acabe, principalmente dessa rainha mulher que mandava no marido Jezabel, eles foram aniquilando os profetas de Deus, foram matando os profetas de Deus, matando, a ponto de Elias pensar, só eu fiquei por profeta, mataram todos os outros. Ele reclamou 2 vezes isso, junto ao Senhor. Mataram os teus profetas, só fiquei eu. Foi por isso que Deus disse a Elias, com ajuda, claro, porque era ele mais 850 contra ele. Elias fez o desafio. Vamos fazer aqui um altar de holocausto. Vocês fazem o de vocês que eu faço o meu. Outra coisa, não use altar de Baal para manifestar o poder de Deus. Eu não abro igreja em lugar que foi centro de macumba. Não dou isso para Deus. Ah, mas o nome de Deus vai ser glorificado. Tem muitas formas de ser. Não dou para Deus isso. Elias disse, faça o altar de vocês para o Deus de vocês. E eu vou fazer o meu para o meu. Façam vocês primeiro, que vocês são muitos. 850. E não só 400. Eu vou preparando o meu devagar. Eles fizeram.
Então fizeram o seu altar e começaram a clamar ao seu Deus para mandar fogo do céu, não vinha. Clamava, não vinha, não vinha. Começaram a se retaliar num ritual de automutilação, de desespero. A sair sangue do corpo, se automutilando, clamando a Baal e a Zera que mandasse fogo, não veio. E Elias zombava do Deus dele. Clamem mais alto. Quem sabe ele foi fazer uma viagem, largou vocês sozinhos aí. Quem sabe ele isso, ele aquilo. E não vinha nada, ele se desesperava. Quando deu tempo de sobra, Elias falou, meu altar já está pronto, agora é minha vez. Elias ainda pegou um monte de água, jogou em cima do altar, porque o altar encharcado, lenha encharcada não queima. E ele preparou um altar para o Senhor à parte. E foi naquele que ele pediu o fogo do céu. Irmãos, eu disse uma coisa à minha esposa. Irmãos, eu quase mudei essa mensagem hoje, Deus não deixou. Eu disse uma coisa à minha esposa que a igreja vai escutar agora. Com amor, com carinho. Eu estou maravilhado com vocês. Com o Senhor, primeiramente, com vocês. Que igreja que vocês são. Eu disse para cá, é por causa disso que eu enfrento oposições. É por causa disso que eu enfrento oposições, mas eu não abro mão da santidade da igreja. Da santidade desse altar, para que Deus nos escute, nos ouça e responda do céu com fogo, não só o fogo que consome, mas com o poder que abençoa, que livra e que salva, como o caso da Estela. Não abra mão. A Bíblia diz que Elias restaurou o altar de Deus que estava caído. E orou ao Senhor e disse uma coisa ao Senhor, Senhor, conforme, irmãos, outra coisa, olha a oração, a base da oração de Elias, Senhor, conforme a tua palavra. E hoje a gente tem essa palavra muito mais que Elias tinha. Ele já estava vivendo o Velho Testamento, o Novo nem existia, nem havia cruz. Conforme a tua palavra, eu fiz todas essas coisas. Altar de Deus é erguido conforme a palavra de Deus, não de homens. Altar de Deus não é altar de Baal. Não aproveite o altar de Baal para pedir o fogo de Deus. Eu vou falar uma palavra muito pura. Deus gosta de virgindade. Quando ele teve de entrar em Jerusalém montado num animal, ele disse, vai ter uma jumenta com um filhote de jumenta, um jumentinho. Ele não montou na jumenta, ele montou no filhote. E então Elias clamou e Deus enviou fogo do céu e consumiu o holocausto por inteiro. O povo de Israel estava vendo, a multidão estava à volta e quando viu que o altar de Baal negou fogo, falhou, mas que o altar do Deus de Elias incendiou-se e consumiu tudo, até a água foi lambida, evaporou. A multidão gritou então a frase emérita, maravilhosa, homérica, maravilhosíssima, só o Senhor é Deus. Aí vem uma coisa dura. Elias então falou agora que o povo, os soldados, estava todo mundo que viu, que gritou, só o Senhor é Deus. Elias estava comandando sobre eles. Elias disse, prendam todos esses profetas de Baal. E também os de Azera. Prendam. Prenderam. E Elias matou no sentido de comandou. Todos eles foram mortos. Todos. Não ficou um. Aí a gente lê esse texto, alguém há de pensar, alguém que leia, porque eles leem a Bíblia, os inimigos, Deus sanguinário, como matava, mas não viu o seguinte, que esses foram os responsáveis que com Jezabel mandaram matar os profetas de Deus. Quando Jezabel soube que Elias tinha feito com os profetas dela, os adivinhos dela, os feiticeiros particulares dela, os chefes espirituais dela, desse paganismo terrível, dessa mulher horrorosa,
ela ficou indignada e jurou por si mesma matar Elias. Essa mulher era tão maligna que ela não viu. Ela soube, mas ela não entendeu, porque não quis. Ter uma ignorância que é premeditada, é consciente, é responsável. Ela não quis saber o seguinte: olha, diante da nação, Elias mostrou que o Deus dele é o verdadeiro, que Baal e Azera são falsos. Ainda assim ela continuou no ódio e quis matar o homem que Deus usou para fazer isso. E jurou que ia matá-lo. Quantas vezes a gente vê o poder de Deus agindo, pessoas vendo o poder de Deus, mas ainda assim se levantando conscientemente contra ele. A Bíblia fala que no Apocalipse, na grande tribulação, virão pragas nas trombetas, nas taças que serão derramadas sobre a terra, depois que a oração dos santos é colocada junto com incenso. Numa taça é derramado sobre a terra e vem juízos sobre a terra naqueles dias tenebrosos que estão muito próximos. Mas a Bíblia diz que ainda assim os homens não se arrependeram das suas feitiçarias e não deram glórias a Deus. É o que a gente está vendo hoje já no prenúncio. Não estão nem aí. A vacina vai resolver. Irmãos, eu estou esperando ser vacinado, eu e minha esposa, vou botar na internet para vocês dizer: vacine-se, vacine-se, não tem esse negócio de virar jacaré, de virar o que for, vacina, não tem esse negócio de anticristo, de chip líquido, largue isso de lado, toma a vacina, mas a nossa esperança maior está no Senhor. Mas toma, e eu vou passar para vocês. Quero filmar, não é para fiscalizar as enfermeiras, não, é para passar para vocês, eu e Carminha. Não se arrependem. Não se arrependem. Hoje a história é a mesma. É o prenúncio do que virá. Elias sai daqui, recebe a ameaça de Jezabel, sabe dela, ele caminha e começa a se esconder. Eu tenho um carinho pela memória, o falecido Dr. Shed, ele esteve aqui conosco, pregou nesse povo. Irmãos, eu sinto uma alegria, uma honra do Dr. Shed ter estado aqui pregado para nós. Ele é o autor do comentário dessa Bíblia que eu estou usando hoje. Mas ele diz aqui no seu comentário que não é medo que se apoderou de Elias, mas era cansaço e desânimo. Não foi medo mesmo. Ele se escondeu de Jezabel. Sabe por quê? Homens não são por si mesmos campeões de fé, de coragem e de ousadia. Até os bravos tremem. Eu um dia ouvi de um pastor americano de origem lá da Tailândia, não sei, um país daqueles lá da Ásia, mas americano, William Lau. Nós vimos ele, né, Daniel, em Juiz de Fora. Fomos lá. Ajudamos ele, tudo, o traslado dele do Rio de Janeiro para Juiz de Fora, hotel aqui no Rio, a gente providenciou. Muito gentil ele. Mas ele um dia disse: eu aprendo coisas, irmãos, com homens de Deus. E ele disse assim: ainda que você esteja tremendo por dentro, mas mantenha a pose. Não deixe o povo perceber que você está tremendo. Sabe por quê, irmãos? Se o líder que peca leva o povo a pecar, o líder que se atemoriza, que se acovarda, leva o povo a recuar. E ele disse: ainda que você esteja tremendo por dentro, mas mantenha a pose. Um dia eu passei um desafio, eu não vou dizer dele, eu fui desafiado, e eu fui para casa orar e eu disse: Deus, eu não vou fugir do desafio. Mas, irmãos, eu estava tremendo. Comecei a fazer uma oração por uma pessoa, e dentro de mim, orando audivelmente, falando, o povo ouvindo, mas dentro de mim eu estava dizendo: Senhor, agora eu já preciso parar de orar, e eu preciso do milagre.
ou eu vou ficar tremendamente envergonhado aqui. E quando eu acabei de orar, o milagre aconteceu. Deus não espera ter homens tão fortes e inabaláveis em si mesmo. Tem um hino antigo que diz uma expressão muito bonita. Irmãos, eu gosto de coisas bonitas, especialmente as espirituais. Diz assim: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Um dia eu li um livro de Finney, Charles Finney, um dos maiores evangelistas do século retrasado. Finney disse assim: nós não somos mais vitoriosos porque não temos sido fracos o suficiente para isso. Eu falei: como é que é isso? Não temos sido mais vitoriosos porque não somos suficientemente fracos para isso. Aí ele disse assim: eu explico. É porque nós somos muito fortes, confiamos muito em nós mesmos, aí não vencemos tanto porque são as nossas forças. Mas a Bíblia diz: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E fala dos heróis da fé, diz: a fraqueza tiraram forças. Eu já vou terminar a mensagem daqui umas 2 horas, talvez. Da fraqueza, os heróis da fé, diz deles, tiraram força. Elias da fraqueza tiraria força. Elias era homem. Elias, por que você está se escondendo, Elias? O que está vendo? Senhor, mataram os teus profetas, só fiquei eu, essa geração falou 2 vezes. E Deus disse: levanta e come. Ele estava cansado, emocionalmente e fisicamente. Dormiu. Levanta, come, Elias. Dormiu de novo. E o anjo sacudiu ele e disse: come, porque com essa comida você vai andar muito. Igreja, come, porque com essa comida você vai andar muito. Andou 40 dias e 40 noites, até o Horebe, o monte de Deus. Eu quero dizer uma coisa para a igreja. Essa luta que a gente está passando por essa moça, essa luta não é só bênção para ela, para os seus filhinhos, o esposo, o pai, a irmã, os familiares, a madrasta, que é uma boa mulher, uma boa crente, e a igreja de Itaguaí. Essa luta é bênção para nós também. Porque Deus está nos treinando para batalhas maiores que nós vamos passar. Quarta-feira eu preguei para vocês: se te mostras fraco, preguei sobre um texto em que o Senhor respondeu a Jeremias e falou a Jeremias e até repreendeu Jeremias. Se você já está se cansando competindo com os que vão a pé, que correm como você, como é que você vai correr? Competir com os que vão a cavalo. E nesse texto, Elias, veja, irmãos, Elias, o Senhor refaz as forças de Elias e parou 3 anos sem chuva em Israel, aquela seca terrível. Agora, depois de vencidos os profetas de Baal, Elias manda dizer a Acabe, Elias manda o seu servo ir olhar para o céu. Elias ficou lá encolhido, cabeça para baixo, e disse ao seu servo, ao seu ajudante: vai e olha lá para aquele lado do céu e me traz uma notícia. O que você vê lá? Ele foi uma vez, não viu nada. Céu purinho, azulzinho. Foi a 2ª vez, não viu nada. A 3ª, 4ª, 5ª, 6ª. Na 7ª vez que ele foi, ele voltou 7ª vez. Irmãos, cuidado que Deus é Deus da última hora. Naamã foi se lavar no Rio Jordão, na 7ª vez é que foi curado. Quase desistiu. O servo de Elias foi e olhou 6 vezes. Nada. Seca, céu puro, nuvem nada. Na 7ª vez ele disse: eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. É assim que Deus age. Deus gosta de usar as pequenas coisas para fazer as grandes, porque aí o poder dele se sobressai. Usar as coisas grandes para fazer grande, que diferença terá? E Elias disse: vai e fala para Acabe, volta correndo para o teu palácio, porque vem uma chuva abundante. Depois de 3 anos, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem prenunciou profeticamente um grande temporal. E a Eliana, na oração aqui, coincidência divina, veja, a Eliana estava falando disso. Acabe saiu correndo para o
palácio. Agora, como aconteceu? Isso eu não sei, mas a Bíblia diz que aconteceu. Elias passou à frente de Acabe e chegou antes, andando a pé, competiu com o rei que ia a cavalo na carruagem. Foi isso que o Senhor disse a Jeremias. Agora, ele foge de uma mulher, porque ele era humano, ele era homem. Não que o homem deva fugir de mulher, não estou falando de gênero, de sexo. Eu estou falando que ele era homem, ele era carne. E por isso ele fugiu de uma rainha índia. Mas agora, na sua experiência, irmãos, a mensagem está terminando com isso, mas está mesmo. Ele entrou numa caverna e passou a noite. E disse que veio a voz do Senhor. Ele disse: o que você faz aqui, Elias? E ele reclamou de novo de que tinham quebrado a aliança, destruído os altares e matado os profetas. E o Senhor disse a ele assim: sai e te coloca neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as rochas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Igreja, eu quero que você guarde isso ao fim da mensagem. Deus não estava no vento forte que lascava as pedras. Vento quebrar rocha e lascar rocha. Só por fé na palavra de Deus eu creio que Deus possa fazer. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um cicio, tranquilo e suave, como uma brisa. E Deus estava ali. Porque diz assim: ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto. Irmãos, ele não envolveu o rosto no manto, ele não sentiu ali temor, por causa do vento que lascava as rochas, por causa do fogo, por causa do terremoto. Mas agora, naquilo suave, ele viu: Deus está aqui, e era a presença de Deus que lhe faria ter temor de pegar a capa e se envolver o rosto nela, de cobrir o seu rosto. Depois ele saiu, e a voz veio e disse: que fazes aqui, Elias? E Deus começou a falar com ele. Isso me toca, esse texto, de muitos anos. Talvez tenha ouvido de algum pregador ou escritor de livros, eu quero passar a você. Elias estava acostumado com poder. Elias estava acostumado com fogo. Fogo que destruía, fogo que trazia juízo, poder que aniquilava inimigos. Ele foi treinado para isso? Foi. Mas Deus não era necessariamente, nem maiormente, Deus de fogo, de poder e de destruição. E hoje tem muitos crentes e até líderes que pensam nisto. Mas deixa eu falar uma coisa a você também. Não se assuste com a expressão. Se o preferido de Deus, se a atitude, a iniciativa, a reação preferida de Deus é do amor, da calma, da quietude, do falar mansa e afetuosamente, Deus, por outro lado, não é bobo, que façam dele o que querem. Como se fosse: vamos pecar porque tem a graça. Depois é só chegar diante dele, pedir, e ele perdoa. Ele é poderoso, rico em perdoar. Deus não é bobo. A Bíblia diz: de Deus não se zomba. Numa outra expressão para se entender, ninguém faz Deus de bobo. Esta semana, finalmente, eu comecei. Veio a hora de Deus. Eu estava sentado no meu gabinete, meu computador na frente, veio a voz do Espírito Santo com clareza e disse: começa a escrever o livro Antes que o Galo Cante. Eu estou escrevendo um livro com esse título. Numa sentada, escrevi 40 e poucas páginas. Ninguém faz Deus de bobo. A Salmo 2, acho que é Salmo 2, fala assim:
Beijai o filho para que não se ire. Nós estamos num tempo em que esse Brasil, esse mundo precisava beijar o filho para aplacar a ira dele. E não fazem isso. Mas Deus prefere, sempre que lhe for possível, tudo lhe é possível, mas há circunstâncias que provocam a sua ira, a sua justiça. E eu vi uma coisa interessante na Bíblia, Nova Versão Internacional, que a ira de Deus, ela se prolonga e chega à fúria de Deus. Elias estava habituado a isso, mas Deus queria ensinar a ele uma nova lição. Elias, eu faço isso porque eu preciso fazer, mas eu não gosto de fazer isso. Irmão, Deus faz coisas que ele não gosta na terra. E agora Deus vem e traz uma lição para Elias. Elias, eu estou na voz mansa e delicada. Eu estou na brisa suave, não no forte vento que quebra a rocha. Não no fogo que queima e que destrói. Não no terremoto que abala e que também destrói. Elias, o meu preferido é a comunhão, é o amor, é o falar suave. E é aqui que você está ouvindo a minha voz. Mas tem outra coisa, Elias, que eu quero dizer a você. Também conservei Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Eu vou ao limite do que Deus me falou, que Ele pessoalmente me falou, não posso dizer a vocês. Estou só provocando, mas não vou dizer. Mas quando eu comecei a conversar sobre Enoque, eu disse, Senhor, posso falar uma coisa para vocês? Acho que já falei, não sei. Isso eu posso. Eu estava rodeando Deus, eu queria falar a mesma coisa. Senhor, eu não tenho medo nenhum de morrer, é passar o Jordão e entrar na terra prometida. Mas será que não dava para ter um terceiro e o Senhor me levar embora sem provar a morte? Mas vão ser só os dois, né, Senhor? Não tem mais ninguém. Não dá para um terceiro. Eu queria dizer isso, não tinha coragem. Eu queria pedir a ele para ir embora sem provar a morte, sem morrer. Mas falei, mas Senhor, são só os dois. E uma madrugada ele disse para mim, não são só os dois. Haverá uma multidão que como eles não provará a morte. No arrebatamento da minha igreja fiel, quando meu filho vier buscar a igreja fiel, os meus fiéis que estiverem na terra serão como Enoque e Elias, não provarão a morte, serão transformados e arrebatados sem provar a morte. Não serão só eles. E aí ele me disse uma coisa que é segredo. Eu fiquei muito alegre. Talvez você tenha ouvido uma mensagem diferente. O seu pastor dizer que não quer a capa de Elias. É muito para mim. Eu tenho medo do que eu possa fazer com ela. Deixa eu terminar essa mensagem com uma história. Essa igreja teve um pastor por 15 anos e um dia tinha uma irmã chamada Geralda. Ela era meio assim espirituosa, meio o jeito dela. Uma senhora já, filhos homens crescidos. Ela tinha lá o seu modo de ser, assim, às vezes um pouco, um parafusinho de menos, talvez. Mas ela era uma mãe aplicada que se meteu em política e botou todos os filhos bem. E um dia ela trouxe um filho dela. Os filhos, só um que quis o Senhor Jesus, os outros não quiseram nunca. Estiveram aqui várias vezes, desprezavam, até falavam, não quiseram. Ela trouxe um filho, estava passando uma luta com grande desemprego, uma série de coisas, para o filho, numa quarta-feira. E ela levantou no meio do povo na hora da oração e disse, pastor, eu trouxe o meu filho hoje, faz uma oração por ele, por favor, assim, assim, assim. O rosto do lado dela de cara fechada. E o pastor me disse, sim, meu filho, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Ele fez do banco assim, moço, vem aqui, sua mãe está pedindo, honra a sua mãe, eu vou orar por você. E ele virou e disse, eu não quero.
E o pastor virou assim, mas foi uma resposta com naturalidade, mas de Deus. Virou para ele e disse assim, tá bom, você não quer, você está desonrando sua mãe e não quer que Deus te abençoe? Então, meu filho, Deus não te abençoe. E partiu para a oração pelos outros. Então, Deus não te abençoe. Eu sei que a mensagem hoje está sendo bastante dura, até meio estilo de Elias, mais que é o de Enoque. O moço foi embora. Dias depois, sem carteira de habilitação, bêbado, pegou o carro de um parente, saiu com o carro, subiu na calçada, eu não entendo porquê, mas não questiona Deus. Subiu na calçada, pegou um casal de namorados no portão e matou os dois. Rolou a vida. Então Deus não te abençoe. Sabe de uma coisa? Já ensinei isso à igreja. Não precisa Deus fazer para o juízo vir e o mal. Não é preciso que Deus faça. Nem tudo é Deus fazendo. Agindo, fazendo. Basta Deus não fazer. Em que sentido? Basta Deus retirar a proteção. Deus não faz, mas Ele retira o que Ele fazia até ali. Ele retira a proteção e o mal acontece. Sabe por que nós precisamos da proteção de Deus? Se Ele retira essa proteção, o mal vem. Sabe, gente? Sobre tudo que nós falamos nessa noite, a gente está vivendo um tempo muito difícil. E a igreja não tem força para reagir. A igreja do Senhor. Vamos falar do nosso Brasil. Eu vou voltar a fazer uma pergunta ao fim dessa mensagem. Como nós estaremos em maio? Como estaremos em abril? Como será abril? Alguém sabe? Com certeza? Como será maio? Como será junho? Como será julho? Como será setembro, outubro, novembro, dezembro? Alguém na imprensa já aventou a possibilidade de ano que vem não ter ambiente para ter carnaval. Até eles lá fora estão prevendo isso que pode acontecer. De novo, que para eles é um absurdo. Ministério de Louvor, comece a vir aqui para frente. Esses são dias de Elias, declara a palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para a geração nova, o Igor e vocês todos, do louvor principalmente, quem lida com música. Vocês pensam que esse hino é moderno, que veio de um ministério de louvor dos Estados Unidos, da Austrália, sei lá de onde? Não é nada. Eu descobri esse hino com Tim Swaggart há muitos anos atrás, Tim Swaggart já cantando, nos anos 70. Que esses são dias de Elias, declara a palavra de Deus. Igreja, abre os teus olhos. Altares de Baal estão sendo erguidos. Mas você tem um altar do Deus vivo. Que Deus possa falar conosco com voz mansa e voz delicada. Eu queria cantar esse hino, tá, gente? Pode? Acharam? Vamos ficar de pé.